Alô, internauta, aquele abraço para você. Mais um Matheus Entrevista. Hoje recebendo o narrador, apresentador e também repórter da Rádio CBN Goiânia, Alex Rodrigues. É um prazer imenso recebê-lo aqui no Matheus Entrevista, Alex. Satisfação estar aqui com vocês, nessa oportunidade de falar com o internauta. Estar aqui com você, um profissional jovem, inovador e que tem crescido bastante, né, nesse segmento, a questão das entrevistas, a gente sempre acompanha, então... antes como espectador, agora como convidado aqui hoje. Eu troquei de lado, antes eu estava vendo, hoje eu estou participando e aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende durante as gravações, durante as entrevistas, com grandes pessoas, e uma delas está aqui ao meu lado hoje, que é o Alex. Obrigado. Alex, você é natural de qual cidade e hoje você reside em qual cidade? Olha, eu sou aqui de Goiânia mesmo, sempre morei aqui, já tem 26 anos aí de vida, 26 anos aqui nessa cidade, na qual eu me sinto muito feliz e um dia se sair, espero sair a trabalho, mas voltar para poder ficar sempre por aqui nos momentos de descanso, nos momentos de folga também. Você falou que é um hobby, né? Mas assim, além do jornalismo, você trabalha com outra coisa, né? Qual é a outra profissão que você trabalha além do jornalismo? Cara, eu tenho uma dupla sertaneja, Fábio Júnior e Alê. É um projeto até antigo já tem algum tempo que a gente tem essa dupla. Foram 4 anos, a gente parou por 2 anos e meio, devido a algumas outras situações, alguns problemas pessoais também, mas a gente está retomando agora, nesse mês de outubro a gente volta a fazer shows em alguns bares, algumas casas aqui de Goiânia. É meio que um hobby, mas que eu levo sempre com muita seriedade também, assim como o jornalismo. No caso do jornalismo, a profissão, da música, um hobby que eu levo com certa seriedade, né? Para o pessoal acompanhar, quiser ver, já tem algo marcado pro mês de outubro agora? Alguma casa, algum lugar? Tem, dia 20 de outubro a gente vai estar fazendo um show no Território, que fica ali no setor Marista, aqui em Goiânia, e vai ser a retomada a partir desse dia 20. Dia 20, então, o pessoal ali no setor Marista, lá no Território, pode acompanhar a dupla Fábio Júnior e Alê. Exatamente. Essa dupla que você já fez até quando vocês romperam, vocês dois, você fez uma carreira solo praticamente, né? Fiz, cara. A música é algo que eu gosto muito. Eu comecei sozinho, tive outras formações, até conhecer o Fábio Júnior, mas aí antes da retomada da dupla, antes do período de afastar também, ele teve alguns problemas pessoais, eu continuei sozinho. Sim. Durante mais de um ano. Mas aí agora a gente está retomando, depois desse período aí de 2 anos e meio, essa formação da dupla que vinha dando certo, sim, aqui em Goiás. Ok, então. Você sempre foi apaixonado por futebol, né? Desde pequeno, né? Ah, sempre. Meu primeiro presente quando criança nem foi uma bola, pra te falar a verdade, foi uma sanfona. Olha, eu tô apaixonado pelas duas. Exatamente, tenho ela até hoje, essa sanfona, mas a bola sempre esteve junto comigo, sim. Sempre fui fã de futebol, desde os primeiros anos de vida. Acompanhando jogos em estádio, meu pai sempre me levava para acompanhar, apesar de minha mãe não achar tão legal, porque era muito novinho, mas ele me levava assim mesmo. Então é algo que eu carrego comigo desde a infância. Você tentou a sorte de jogador ou você sempre mexeu com a intuição sempre teve a vontade mesmo de trabalhar no rádio, no jornalismo? Matheus, eu joguei futebol até os 17 anos. Joguei até os 17 anos no time do Atlético, em especial, a maior parte desse tempo. Joguei futsal também. Mas cheguei a jogar no time sub-17 do Atlético, aí por conta de maiores problemas físicos, né? O joelho já não aguentava mais, não estava tão resistente à questão de treinamentos. Aí eu optei em parar, seguir a faculdade de jornalismo, focar nessa questão dos estudos, porque eu vi que o futebol não ia ser a melhor escolha para mim, não como atleta, né? Sim, e depois que você parou do segmento do futebol mesmo como jogador, você falou que começou a carreira de jornalista. Você é formado em jornalismo em qual universidade? Eu me formei na Faculdade Araguaia, na unidade do setor Bueno, aqui em Goiânia. Curso que começou em 2009, terminei em dezembro de 2012, né? Já se vão alguns anos aí, quase 6 anos da formação. E muita gente eu vejo até falar, aproveitar essa oportunidade, que está fazendo curso de jornalismo, muita gente fica pelo caminho, desiste, porque é uma área complicada, é uma área bem disputada, poucas oportunidades de emprego, principalmente aqui no nosso estado de Goiás. Mas para quem gosta, para quem é fã, para quem sempre teve esse sonho, vale a pena continuar, vale a pena lutar por isso aí. Daquela época que você formou, quais profissionais que trabalharam com você que hoje estão militando
no rádio, na TV, no jornalismo? Olha, Thaís Freitas, hoje assessora de imprensa do Goiás, esteve com a gente. O Rodrigo Alves participou aqui com você, esteve conosco. O Lucas Nogueira, que atualmente está na Rádio Bandeirantes. O Gerliezer, da Rádio Sagres. O José Eduardo, que trabalhou em várias emissoras também, esteve conosco. Vários profissionais conseguiram dar sequência à carreira, tanto no rádio como na TV, em assessorias também. A gente vê muitos amigos trabalhando na política. Uma safra boa, né? Foi muito boa. De uma turma de mais de 70 alunos que começaram, acho que pouco mais de 20 concluíram, e desses pouco mais de 20, mais da metade trabalham na área, sim. E como é que foi o início seu no jornalismo mesmo, trabalhando mesmo? Você começou na rádio, em jornal? Como que foi o início? Antes da faculdade de jornalismo, até o que me fez encantar pelo rádio, eu trabalhei no circuito interno de rádio do Camelódromo de Campinas. Com programação musical, boletins informativos, a gente mesmo montava programação, fazia locução. Então eu comecei lá, tinha 16 anos de idade, foi minha primeira oportunidade. Depois passei por algumas outras emissoras para fazer férias de alguns profissionais, como por exemplo na Rádio Sucesso, 98,3, mas a questão do jornalismo ela veio à tona apenas com o início da faculdade. Sim. No início da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar num programa terceirizado que falava a respeito do Goiás. Na época o programa 100% Verdão, do Anderson Guimarães, um abraço para ele, sempre acompanhando também. No site esmeraldino.com fiz ali um trabalho também. Então comecei ali, era um programa terceirizado que ia ao ar às 11 da noite na Rádio 730. E aí de lá saí para a Rádio Difusora, da Difusora cheguei a trabalhar na assessoria de imprensa do Atlético, na Rádio Bandeirantes, até chegar à CBN, que é onde eu estou hoje já há quase 5 anos. E na CBN você começou como repórter? Comecei como repórter, né, cobertura do Atlético, assim como nas emissoras passadas, e aos poucos vieram oportunidades de apresentar, de ancorar, de narrar futebol, e hoje eu consigo fazer todas essas funções dentro da equipe da CBN. Hoje você é repórter, hoje você também narra alguns jogos, até narrou o jogo do Vila agora, o último, exatamente, contra o Fortaleza, e também apresenta o programa da CBN, o programa diário de esportes da CBN. Então um cara que tá ali para um pau para toda obra, né? Se precisar de narrar, se precisar de reportar, reporta. Hoje eu acho que assim, Matheus, dentro da dificuldade que a gente encontra no nosso meio da comunicação, a pessoa tem que se transformar, tem que ser um verdadeiro coringa, porque isso vai ser importante daqui a uns dias. Então, apesar de você ter consciência de que não vai tão bem numa função, eu acho que o certo é você tentar aprimorar aquilo ali, tentar evoluir. E é assim que eu penso, né? Já teve ocasiões aí de jogos fora de casa, de eu fazer o papel de comentarista também. Então, eu acho que dentro da função, a gente fazendo as coisas com simplicidade e tendo a sabedoria de que é preciso evoluir, a gente vai longe e consegue sim fazer qualquer função. Sempre tem um mais fácil e um difícil. Para você, qual que é mais fácil? Narrar? Qual que é mais difícil? Comentar, reportar? Qual que é você sente à vontade, que você fala assim, eu prefiro esse, prefiro aquele? Eu valorizo muito o trabalho do repórter, porque no campo a gente sabe das adversidades que acabamos encontrando às vezes, com a falha de equipamento ou com uma assessoria, de repente, que tente atrapalhar, não porque ele está fazendo o papel dele, mas assim, acaba prejudicando aquilo que o ouvinte da rádio quer acompanhar, mas claro, não desprestigiando, não desvalorizando o trabalho dos assessores, porque eu também já fui assessor um dia. Então, eu vejo que dentro dos problemas, né, que são encontrados, os repórteres eles têm que ter um jogo de cintura maior, tem que levar mais essa questão do improviso, então eu vejo como mais difícil a função da reportagem. No rádio, qual que foi o momento seu mais marcante? No jornalismo, qual que foi o seu momento mais marcante? Aquele que você falou assim, agora minha carreira está consolidada, agora eu cheguei num nível que eu queria mesmo no jornalismo, aquele momento que você fala assim, esse é um degrau que eu queria ter conquistado e conquistei. Cara, eu fiquei muito satisfeito nesse ano mesmo de 2018, eu tive a oportunidade de narrar minha primeira final de campeonato, que foi o primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano em Aparecida, com muita chuva. E aí até então a gente vinha trabalhando, fazendo o trabalho, como falava, simples, buscando aprimorar, e muitos amigos elogiando, mas aí a gente só vai ter conhecimento de situações assim quando o chefe, por exemplo, que é o José Roberto Silva, lá da equipe de esportes da CBN, mandou a escala. Eu vi que eu estava escalado para narrar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano. Minha carreira como narrador é recente, então
Eu fiquei muito feliz com isso e tive, assim, a ciência de que o trabalho está sendo bem feito, está caminhando para o lado certo, porque se não tivesse, certamente eu não estaria ali devido aos outros profissionais de grande qualidade que a gente tem na rádio. E deu aquele frio na barriga, aquela ansiedade? Deu, choveu bastante, eu costumo chegar 1 hora e meia antes dos jogos. Você pensou que nem ia narrar o jogo, né? Porque tava chovendo e às vezes existia a possibilidade de remarcar o jogo, né? Pra te falar a verdade, pensei que eu nem fosse chegar no palco do jogo naquele dia, porque choveu bastante, tava difícil o acesso através das ruas lá pro Aníbal Batista de Toledo. Eles fecharam, tentando dar uma maior segurança a algumas ruas, estava difícil para contornar para chegar ali. E aí, geralmente, eu chego 1 hora e meia antes. Nesse dia, eu cheguei 25 minutos antes da bola rolar, já fiquei até meio preocupado, mas deu tudo certo. Apesar de toda a confusão, de muita água, de muita chuva, deu tudo certo. No meio da sua carreira, né, você teve um jogo que te marcou bastante, né? Nem sei se daqui a pouco vai ser o jogo mais marcante seu, no quadro mais marcante daqui a pouco. Mas que você levou até uma pedrada no jogo, né, rapaz? Conta essa história aí. Foi num jogo do Goiás com o Coritiba, no ano que o Goiás foi rebaixado, em 2015, a torcida do Goiás protestando, jogando alguns objetos em direção ao campo e arremessaram uma pedra. Até me recordo que estava entrevistando o Bruno Henrique, estava de costas para a arquibancada, o Bruno Henrique de frente. A intenção dos torcedores não era me acertar, eu acredito, era acertar os jogadores. Mas como eu estava na frente do Bruno Henrique, acabei sendo atingido na nuca, ficou bem vermelho, mas assim, não teve um problema mais grave, felizmente, por conta disso. Mas foi algo que repercutiu por conta de toda a situação, de outros profissionais que acabaram sendo atingidos também. Foi um momento um pouco mais complicado, delicado na carreira que me marcou bastante, mas não foi o único. Tiveram outros momentos, não tão graves assim, mas parecidos, né? Exatamente, né? De profissionais, às vezes vamos trabalhar no interior, o pessoal não assimila tão bem assim, vê a imprensa da capital como um adversário que eles têm também. Sim. Mas a gente entende, a gente releva a maioria dessas situações, mas esse da pedrada não foi o primeiro episódio e nem vai ser o último também, a gente tem certeza disso. Sem dúvidas. Quero te fazer uma pergunta assim que o pessoal já quer saber, né? Daqui a pouco você vai responder se você já recebeu proposta para deixar a CBN e se sim, de qual rádio. Daqui a pouco você vai responder essa pergunta aqui. Antes eu quero falar da Droga Sul. Precisando de medicamentos e perfumaria, a Droga Sul tem tudo o que você precisa. A Droga Sul vai aonde você estiver. É só ligar 3924-0500. Ou também pelo WhatsApp. Manda sua mensagem lá via WhatsApp, seu áudio, sua mensagem de texto. 98307-6799. Aonde fica a Droga Sul? Avenida Simão Bolivar. Não é Simão Bolívar, não. É Simão Bolivar. Lá no melhor bairro de Goiânia. Disparado. Não tem outro, não. Aqui é o melhor bairro de Goiânia, que é o Jardim Novo Mundo, ali no Jardim Novo Mundo, Avenida Simão Bolivar. Quadra 162, lote 8. O atendimento de segunda a sábado e também aos feriados, das 8 horas até as 9 da noite. Até as 9 da noite, o pessoal, o Thales e toda a equipe está prontamente pronto para atender vocês com todo carinho e todo atendimento de qualidade que a Droga Sul oferece para você. Tem um site www.drogasul.com.br www.drogasul.com.br. E se você falar que viu no Matheus Entrevista, estava acompanhando lá, você vai ganhar um desconto especial lá do Thales, lá da equipe da Droga Sul, ali no Jardim Novo Mundo. Então, medicamentos e perfumaria, entre em contato com o pessoal da Droga Sul. Agora chegou a hora da sua resposta. Já chegou alguma proposta de outra rádio para você sair da CBN? E se sim, de qual rádio? Olha, Matheus, já tiveram sim algumas sondagens. Não vou falar proposta porque foram conversas, né, que aconteceram. Mas já aconteceram para várias emissoras aqui da capital. Não dá para citar uma, não. Já tiveram situações aí para muitas equipes, né? Dá pra gente falar desse novo projeto, por exemplo, da Sagres 730. Houveram sondagens, não chegou a ter uma conversa final. Com a própria equipe da Rádio Bandeirantes já cheguei a conversar também com algumas pessoas, mas não teve nada demais também. Da antiga equipe da Rádio Brasil Central, são colegas, são amigos que trabalham no mesmo ramo, então a todo momento gostam do nosso trabalho, procuram, conversam, tentam saber como está a situação da CBN, mas hoje, bem consolidado, acho pouco provável assim, eu deixar a CBN para trabalhar em
um outro veículo de rádio aqui em Goiás. Sempre o profissional quer crescer mais e mais, tem algumas pretensões no rádio, sempre quer subir um degrau a cada momento, né? Você tem quais pretensões no rádio esportivo? Você tem pretensão de trabalhar fora ou fazer uma carreira consolidada aqui em Goiás? Quais são, né, suas pretensões no rádio esportivo? Cara, eu tinha algumas metas quando comecei a carreira. A primeira delas, até quando fui contratado, procurado pelo José Roberto Silva, que é o coordenador da equipe de esportes, né, lá da Rádio CBN, ele chegou para mim porque ele tomou conhecimento de uma vez. Eu conversei com um amigo, comentei que um sonho que eu tinha, uma meta que eu tinha era de trabalhar um dia na CBN. Então ele chegou para mim e perguntou: você ainda tem um sonho de trabalhar na Rádio CBN? Eu falei: tenho. Então vamos trabalhar junto e tal. A gente chegou num acordo, fui trabalhar com ele. Mas outras metas que eu traço, não só dentro do rádio, mas na comunicação, um sonho que eu tenho é de trabalhar numa emissora de TV. Sim. Com narração de futebol. É algo que eu planejo para o futuro. Trabalhar numa rádio a nível nacional, como por exemplo tem a CBN de São Paulo, CBN Rio, é algo que eu planejo também dentro do Grupo do Globo de Comunicação, que é um lugar onde eu trabalho, em uma equipe que é terceirizada aqui no Grupo Jaime Câmara, que é a da Rádio CBN, a equipe de esportes, mas que está ali bem integrada aos outros departamentos, aos outros veículos. É um grupo onde eu gosto de estar, onde eu gosto dos profissionais, tem um certo nome, uma certa credibilidade. Então dentro do próprio grupo eu acredito que eu possa crescer, e eu tenho esse sonho sim, de chegar a uma grande emissora de TV, de chegar a uma rádio nacional. São os sonhos, acredito, que qualquer um nesse nosso meio tem. Agora eu quero pegar seu lado comentarista. Duas questões. A primeira, como é que você está vendo o rádio esportivo atualmente? Situação delicada, né? Situação delicada. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, ali em 2011, na equipe de esportes da Difusora, a gente chegava ao Serra Dourada, onde tínhamos 12 equipes transmitindo futebol. Sim. Todas as cabines lotadas, cheias de profissionais. Eram 12 equipes. E sem levar em conta que a gente não tinha as equipes que transmitem pela web, né, pelos aplicativos como a gente tem hoje. E hoje a gente, mesmo tendo o pessoal da web, a gente não tem metade dessas emissoras que transmitem com frequência futebol. Então, fica chateado, fica preocupado com a situação do jornalismo, que antigamente tinha maior apoio, principalmente de prefeituras, de governo, de alguns órgãos que acabaram deixando de lado esse tipo de trabalho, esse tipo de comunicação voltada para o esporte, mas a gente fica naquela expectativa para que retomem, né? Para que mantenha o nosso rádio forte, como já foi em um certo tempo, para que possamos continuar trabalhando em grandes eventos, grandes coberturas. Sim. É algo que a gente torce para que aconteça, mas hoje o momento do rádio é muito delicado. Sem dúvidas. Outro ponto que eu queria pegar seu lado de comentarista: todo participante, todo profissional de jornalismo esportivo tem um clube de coração, né? E eu acredito que muita gente sabe que você tem uma simpatia pelo Atlético e pelo Botafogo também. Para quem não sabe, ele tem uma simpatia pelo Atlético e pelo Botafogo. Queria que você falasse sobre o Atlético e o Botafogo, esses dois times, como é que estão na sua visão, e se o Atlético tem grande chance de subir. Se o Atlético vai subir? Olha, eu espero que os três subam, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova. Seria bem interessante, né? Não só o Atlético, seria algo inédito também. Subirem 3 times numa mesma temporada do futebol goiano. Seria algo fantástico aqui pra gente, e de repente até alavancaria essa comunicação que a gente falava agora há pouco. Tá tão decadente aqui no estado de Goiás. Mas a respeito dessa simpatia por clubes, eu não costumo negar. Essa coisa, acho que importa você... Todo mundo que gosta de futebol tem um clube do coração. Sim. Porque você começou a gostar de futebol criança, é influenciado pelos pais, pelos amigos, por aquilo que você vê, então você acaba gostando de alguém. Não tem como falar que uma pessoa torce para todos os times, futebol torce para goiano. Exatamente, não tem como. Cada um tem um time do coração. E assim, para ser bem sincero, eu comecei a ir no estádio muito pequeno com meu pai. Meu pai é torcedor do Goiás. Então eu ia pro jogo do Goiás, que era onde eu podia entrar com o meu pai. Sim. Mas sempre tive um carinho muito grande pelo Atlético também, porque foi a primeira escolinha onde eu treinei, foi o Atlético. Então tinha uniforme, gostava daquilo ali, gostava do ambiente. O Atlético praticamente deixou de existir em um certo tempo, mas depois retomou. O primeiro clube que eu fui cobrir na minha carreira foi o Atlético. Me deram a opção na época de cobrir o Goiás ou o Atlético ainda na Difusora. O Atlético estava na sua linha de vida, mais né? próximo de casa, moro na região, então assim, conheci algumas pessoas que estavam ali na cobertura, acabei optando, na época o Adolfo Campos me fez esse questionamento.
você quer cobrir o Goiás ou o Atlético? Acho que aquilo ali foi determinante para minha carreira, aquela escolha que eu fiz. Porque talvez se hoje eu tivesse escolhido Goiás, eu não estaria nem aqui participando dessa entrevista, poderia não ter dado certo a carreira ali. Agora com o Atlético eu acredito que fiz bons amigos, fiz bons contatos, fiz o meu trabalho bacana, consegui o respeito e admiração de muitos torcedores. E trabalhei no Atlético em 2013, num ano difícil, um ano complicado. O Atlético se livrou do rebaixamento para a Série C na última rodada do campeonato, jogando contra o Guaratinguetá. Um ano de muitos salários atrasados, de muitos problemas financeiros, de crise, mas que a gente esteve ali até o final da temporada tentando ajudar o Atlético, e a gente faz amigos nessa situação. Então, a partir dali, de 2013, passei a torcer bastante pelo Atlético, pela atual diretoria do Atlético, pelo Adson Batista, que não mede esforços para fazer um grande trabalho, para dar uma condição bacana aos profissionais que ali estão. Então, a gente passa a ter essa admiração pelo Atlético. E sobre o Botafogo, é um time que, desde 2008, eu carrego comigo. Até me recordo que eu comecei a torcer para o Botafogo pelo seguinte motivo. Sim. No colégio que eu estudei, fiz o ensino fundamental, médio, foi o SESI de Campinas, tinha muitos torcedores do Flamengo, tinham alguns do Vasco e tinha um do Fluminense. Ixi, então tava sobrando uma vaga, hein? Exatamente, eles ficavam discutindo ali, todo mundo falando mal do Botafogo. Eu falei, gente, eu vou torcer pra esse time, eu vou torcer pro Botafogo. Vou adotar o Botafogo. Exatamente, aí eu adotei o Botafogo foi 3 anos consecutivos pra decisão contra o Flamengo, perdeu as 3 finais, o pessoal chorou na terceira delas, na coletiva, aquilo, o pessoal pegou no pé, mas só aumentou o meu carinho pelo Botafogo. É um time que eu gosto de acompanhar, gosto de ver, nos momentos de folga eu assisto, quando não tô de folga assisto as reprises também. É um time que eu tô sempre acompanhando. E aí eu posso falar que é o time, assim, na verdade, que eu torço com maior apelo, com maior carinho ao Botafogo. O Atlético sobe? Acho que sobe. Acredito no trabalho feito pelo Glaudio Tencati. Aí o torcedor pode até estar se perguntando, pô, mas o Atlético vem de 2 derrotas consecutivas, saiu do G4, mas eu acredito que ainda dá tempo de reagir. Sim. Acredito que o Vila Nova também, nessa reta final, acredito na força do Vila. Já vi em outros momentos, como em 2013, o Vila Nova buscar uma classificação na última rodada na Série C do Campeonato Brasileiro e conseguir chegar em 2015, ser campeão com muita dificuldade. Então eu vejo o Vila como um time de chegada, vejo um aspecto positivo nesse ano no Vila Nova, acredito no Vila também. E o Goiás eu acredito que é o principal favorito entre os 3 goianos a voltar à primeira divisão. Está fazendo uma grande campanha nesse segundo turno, Ney Franco faz um grande trabalho. E dos 3 hoje, eu acho que o Goiás é o que tem maiores condições, mas eu acredito no acesso dos 3. E o Botafogo, você acha que o Botafogo belisca com o Sul-Americano ou dá para até pegar uma pré-Libertadores? Tá longe, né? Mas difícil. Esse ano eu acho que se não cair já tá de bom tamanho, pelo elenco que o Botafogo tem, pelo investimento que fez, então a gente tem que ser bem realista. O time ainda não chegou ali aos 35, 33 pontos, então daqui para o final da competição, se o Botafogo conseguir atingir os 45, 46, já está de bom tamanho. Tá na hora do quadro O Mais Marcante. Quadro Mais Marcante que tem um patrocínio exclusivo, né? Esse grande parceiro que é a Cafeteria Bandeira, que está com a gente aqui, ó. Aqui onde que a gente grava, aqui é praticamente assim, 100 passos, 50 passos, muito próximo à Cafeteria Bandeira aqui do estúdio onde a gente grava, hein? Numa localidade muito boa também. Então, se você quiser tomar aquele lanche, ó Alex, se você quiser tomar aquele lanche gostoso, bom, aquela coisa que você fala assim, rapaz, é muito gostoso, e um café de qualidade, daqui a pouco eu vou falar qual café a Cafeteria Bandeira serve para você. Então vá na Cafeteria Bandeira, mais tradicional de Goiânia, com mais de 20 anos de existência e localizada na esquina mais linda de Goiânia. A rua, o endereço da Cafeteria Bandeira é na rua João de Abreu, sim, é na esquina assim, da República do Líbano aqui, ó, bem próximo à República do Líbano com a rua João de Abreu, sim. Você vai chegar na rua João de Abreu, você vai ver a Cafeteria Bandeira toda bem localizada e uma estrutura fantástica lá. O Alexandre está muito pronto para atender você com todas as meninas lá da Cafeteria Bandeira, cafeteria que tem um espaço para você estudar, para você ter uma reunião de trabalho, se você quiser ter aquela conversa lá, aquele Wi-Fi, aquele computador disponível lá, a Cafeteria Bandeira tem o ambiente mais agradável da cidade, tem tomada, tem internet, então sai do escritório e também sai um pouquinho da sua casa, assim, de termos de estudo, para estudar lá na Cafeteria
Bandeira, que tem também um cardápio super completo. E claro, a Cafeteria Bandeira tem o melhor café do Brasil, que eu sempre digo isso, não é o slogan lá, mas eu sempre falo, que é o Café Três Corações. O Café Três Corações está na Cafeteria Bandeira. Então, quando você chegar lá, você vai tomar aquele café gostoso, o Café Três Corações. O Café Três Corações, que é, claro, o sabor que apaixona. Alex, seu jogo mais marcante, aquele jogo que mais te marcou, é no rádio, o jogo que você viu, o jogo que mais te marcou, seja na infância, seja durante o trabalho, aquele jogo mais marcante seu. Cara, eu gostei de um jogo do Atlético em 2012, no estádio Serra Dourada, contra o Botafogo. Dois times que eu gosto, na época o Seedorf, que é um holandês, estava no Botafogo. Sempre fui muito fã do futebol holandês, desde criança, desde a Copa de 98 ali já gostava, entendia muito pouco, mas gostava bastante da seleção holandesa. Então ver o Seedorf de perto, no estádio Serra Dourada, num jogo contra o Atlético, o Botafogo até venceu aquela partida. E saiu o primeiro gol do Seedorf naquele jogo com a camisa do Botafogo. Que foi um gol em cobrança de falta. O Márcio ficou parado no meio do gol, só olhando a bola, foi no ângulo, um chute cruzado. Então, pra mim, aquele jogo ali foi o mais marcante, porque reuniu duas equipes que eu gosto com um dos ídolos que eu tenho no futebol, e saiu o primeiro gol desse ídolo com a camisa do Botafogo. Então, foi um jogo que me marcou bastante, esse Atlético e Botafogo no Serra Dourada em 2012. 2012, Atlético e Botafogo de Seedorf. Tá na hora do quadro Minha Seleção. Começo com você, Alex, no Minha Seleção. Um jogador que joga atualmente. Cara, eu vou pela amizade que eu fiz com alguns. E nessa aí eu vou escolher um cara, talvez ele até não seja tão conhecido assim nacionalmente, mas é um cara que a gente teve um convívio bem bacana, principalmente lá no Atlético, na época que a gente trabalhou junto em 2013. Esse jogador é o William Barbio. Atualmente está na equipe do Boa, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O William chegou ao Atlético com status de uma aposta, né? Veio bem jovem do Vasco. E ele foi muito criticado por alguns torcedores, principalmente na final do Campeonato Goiano, porque o Atlético venceu o Goiás por 2-0, ele teve a chance de fazer o terceiro gol, cara a cara, mandou a bola para fora. Então, me recordo bem daquela cena. Ao descer para o vestiário, eu, como assessor de imprensa do Atlético, vi todo o grupo lamentando a derrota de um lado, o William Barbie de outro, isolado no vestiário, chorando. Me recordo que aquilo ali marcou bastante, chamei ele, a gente conversou bastante, era um parceiro que eu sempre tinha nas viagens, na concentração. Então, em atividade, não tão conhecido assim, mas um jogador que eu admiro muito é o William Barbie. Um ex-jogador. Olha, o Robson. O Robson é um cara que eu gosto bastante. O Robson, pela personalidade, por tudo que viveu ao longo da carreira, já nessa reta final, da questão do doping, a questão da superação. Sim. Então, mesmo com problemas no joelho, ainda tentou dar seguimento nesses últimos anos. É um cara que foi vitorioso com o Atlético, ajudou o Atlético a chegar em uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro. É um cara que foi vitorioso com o Vila Nova. Então, assim, acredito que ídolo nessas duas equipes, nessas duas torcidas. Então, o Robson é um ex-jogador que eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver, de trabalhar junto. É um cara que eu admiro bastante. Um repórter. Nossa, são muitos bons, hein? Exatamente. Peguei agora. São muitos repórteres bons. Mas tem um cara que eu admiro pela personalidade também, pela forma de trabalhar, pelo improviso também. É um cara que eu, quando comecei, ele estava já, de certa forma, fixo no rádio esportivo. Hoje ele está fora do mercado, que é o Paulo Vitor, o PV. Gosto muito do trabalho feito pelo PV. PVzinho da galera. Exatamente. Tentou agora, recentemente, uma candidatura, né, a vereador. Teve até muitos votos, mas não conseguiu ser eleito. É um cara que eu admiro muito pelo trabalho que faz, pela forma simples de fazer as coisas. É um cara que narra, que apresenta, que faz reportagem, que comenta, que produz, que monta equipamento. Então, assim, eu me espelho muito nele. No início da carreira, eu me espelhava muito
na forma como ele trabalhava, então nessa questão do repórter eu vou escolher o Paulo Vitor. Um narrador. No rádio eu até falo para um companheiro, ele até já esteve com você aqui, que é o Rodrigo Alves. Falo para ele que me espelho bastante nele, um cara que sempre me dá muitas dicas, né? Tenho a oportunidade de trabalhar com um dos principais narradores aqui do estado de Goiás. Mais de 800 jogos narrados por ele. Exatamente, então assim, para um cara que chegou com a cara e a coragem do interior para poder trabalhar aqui na capital e vem se consolidando, eu admiro bastante. A nível nacional eu gosto do Luiz Roberto, narrador da Rede Globo, né, trabalha principalmente nos jogos dos times do Rio de Janeiro. É um cara que eu admiro bastante. Nessa Copa do Mundo ganhou um certo destaque com alguns bordões, tanto que narrou jogos importantes, né, como quando o Brasil deixou a Copa do Mundo. Então, um cara que eu me espelho e espero alcançar, até ter a oportunidade de trabalhar um dia, é o Luiz Roberto, do Sistema Globo. Alex, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de estar comunicando com o pessoal aí que gosta do nosso trabalho, para quem não gosta que possa passar a conhecer, né? Todos os dias a gente está lá no CBN Mais Esportes, das 11 da manhã ao meio-dia com as informações do Atlético, durante os jogos no Campeonato Brasileiro, no Futebol Globo no rádio, às vezes narrando, às vezes no plantão, às vezes ancorando, às vezes na reportagem, mas a gente está lá. Essa equipe do Futebol Globo no rádio tem essa versatilidade de vários profissionais fazerem diversas funções. Sim. Então, para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, já agradecendo aí pela oportunidade de estar comunicando com cada um. 11 horas no rádio. Para quem gosta de música, em outubro? Dia 20, no Território, no setor marista, pode ir lá acompanhar o Fábio Júnior e a Alê. Tá ok, então. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aqui no Matheus Entrevista. Hoje, entrevistando o narrador, repórter, músico, apresentador, o Alex Rodrigues, da Rádio CBN, CBN Goiânia. Então, curtam esse vídeo. Compartilhe, comente e também assista lá no Esporte Sem Cena no Facebook. Um grande abraço para vocês e até mais.